E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui seria um ano de uso com o nosso querido Poco X3 Pro. E sim, já faz quase um ano que ele foi lançado, né? Ou praticamente um ano que ele foi lançado. Eu sei que eu tô gravando esse vídeo um pouquinho atrasado, mas pelo menos, né, a gente tem aqui a comemoração de um ano do nosso Poco X3 Pro. Esse celular que já passou por tanta coisa, né? Ele foi lançado ali mais ou menos no dia 30 de março de 2021 e agora praticamente um ano depois, né, que eu estou gravando esse vídeo em 5 de abril de 2022, a gente vai ter aqui um compilado das informações sobre o nosso Poco X3 Pro que a gente pôde juntar durante esse um ano de uso dele, ok? Principalmente a gente vai falar de coisas importantes como a nossa bateria, a nossa performance nesse um ano, as atualizações e todos os outros pontos fortes e fracos desse celular dentro de um ano, para você que está pensando em comprar agora para 2022, saber o que você está comprando. E bom, o grande atrativo do nosso Poco X3 Pro foi ele ser bem parecido, inclusive, com o caso do nosso querido Pocophone F1, um celular com especificações de um top de linha, apesar dele ser um Snapdragon 860, que é mais um refresh ali do Snapdragon 855, mas ainda assim sendo um baita processador pra gente utilizar em 2021 e até mesmo agora em 2022. Além, é claro, também das suas variantes com 6 e 8 GB de RAM, e a principal versão dele, né, sendo a versão básica com 128 GB de armazenamento interno, obviamente com espaço para cartão de memória, infravermelho aqui para você controlar TVs. A gente também vai ter aqui a entrada de fone, USB tipo C e principalmente, galera, a entrada de cartão de memória com o armazenamento UFS 3.1 na sua memória interna. Ou seja, é um armazenamento muito rápido por um preço muito barato para se pagar mesmo nesse Poco X3 Pro. E como ele usa quase a mesma carenagem que o seu irmão mais novo, né, que seria o nosso Poco X3 NFC que está gravando esse vídeo, basicamente, galera, ele tem aqui uma diminuição de custos na parte da câmera, onde a gente vai ter uma câmera de apenas 48 megapixels, enquanto aqui no nosso X3 NFC é uma câmera de 64. De resto, a gente tem quase a mesma especificação, com mais ou menos uma tela de 120 Hz, uma bateria de 5160 mAh e também outras informações aqui de câmeras frontais, versões da MIUI são quase a mesma, né, que a gente tem aqui a MIUI 12.5 e atualmente a nosso Poco X3 Pro foi atualizado para a MIUI 13.0, né, no caso, com o Android 12, entre várias outras funcionalidades e algumas diferenças da sua versão base. Mas eu sei que vocês querem saber dos pontos fortes desse celular, então a gente já vai começando por um deles, que é obviamente a bateria. Bom, eu já trouxe um vídeo completo de comparação de bateria do nosso Poco X3 Pro e principalmente entre a versão 12.5 e a versão da MIUI 13, simplesmente a gente não tem quase muita diferença nesse quesito da bateria, principalmente porque as duas vão durar ali em média 7 horas de uso e você ainda vai ter um dia inteiro de bateria para quando você sair de casa, por exemplo, às 8 horas da manhã e chegar em casa mais ou menos às 8 horas da noite, você ainda ter pelo menos uns 20, 30% de bateria, além, é claro, do seu carregamento rápido de 35 watts. Uma outra coisa boa, pelo menos para algumas pessoas, é que esse celular já foi atualizado diretamente para a MIUI 13. Então, se a gente entrar aqui dentro das nossas configurações, vocês já podem ver aqui que a nossa MIUI 13 já está ativa no nosso celular, juntamente aqui com o nosso Android 12, ou seja, tem atualizações de segurança mais rápidas, mais fluidas aqui diretamente para você, e é claro, a MIUI 13 chegou sim otimizando bastante o seu aparelho, ela não vai ter diversos dos bugs que aconteciam na versão da MIUI 12.5, por exemplo, que eu achava horrível aqui no nosso X3 Pro, mas aqui a MIUI 13 está bem mais fluida, bem mais leve e bem mais rápida para você estar utilizando no geral. A potência ainda segue sendo uma das principais características do nosso Poco X3 Pro, ok? Principalmente quando a gente entra em testes de benchmark, por exemplo, o nosso CPU Throttling e o nosso AnTuTu Benchmark, são dois testes de desempenho extremo pra gente estar fazendo aqui, só que obviamente, galera, os jogos que todo mundo quer jogar, seja ele PUBG, COD, Wild Rift, Free Fire, Asphalt 9, todos eles vão rodar numa taxa de FPS de 60 ou a mais dentro do nosso Poco X3 Pro. E ainda mais, se você fizer root com o Magisk aqui dentro do seu celular, você vai poder utilizar vários FPS Unlockers para você poder estar desbloqueando o FPS dos seus jogos, ou por exemplo, rodando o seu PUBG Mobile numa taxa de 90 FPS para aproveitar o total da sua tela de 120, o seu COD em 120 FPS, Wild Rift 120 FPS, Free Fire em 90 e o Asphalt 9 em 60 FPS na qualidade Ultra.
praticamente todos eles vão aguentar rodar na qualidade ultra dentro do X3 Pro por conta do seu processador ultra potente. Mas rodar esses jogos aqui AAA, né, dos celulares, basicamente nem é o melhor que a gente vai poder fazer com o nosso Poco X3 Pro, e sim todos os emuladores daqueles jogos mais antigos, né, e principalmente de jogos mais recentes, como por exemplo os jogos do Switch, por meio do emulador do Egg NS, a gente também vai poder estar executando. No caso, eu acabei de perder o controle do Egg NS que eu tinha aqui para gravar para vocês, mas eu consigo rodar tranquilamente Pokémon Sword em pelo menos 30 FPS por mais ou menos uns 30 minutos até a memória esgotar e simplesmente o jogo fechar do nada. Mas durante 30 minutos a gente consegue executar Pokémon Sword, que é um jogo de Switch, dentro do nosso celular Android. Além de todos os outros nossos jogos de emuladores, como por exemplo aqui o nosso querido Pokémon Y, que vai rodar numa qualidade muito boa de você jogar, e é um jogo de 3DS que não tá tão distante assim, mas que pelo menos muita gente sonhava em emular no seu celular. Agora você vai poder jogar numa resolução muito maior do que o próprio 3DS, e ainda mais pegando ali cerca dos seus 30 FPS, que é o jogo original também pega no emulador de 3DS, né? Então, como vocês podem ver, dá pra você jogar tranquilamente o seu Pokémon ou então qualquer outro jogo de emulador pelo seu Poco X3 Pro. E para quem ainda é muito mais nostálgico, você vai poder utilizar o seu Aether SX2 para emular os seus jogos de PS2, como por exemplo o nosso querido God of War 2, que tá rolando numa qualidade muito boa aqui dentro do nosso emulador, e como vocês podem ver, ele tá fluindo muito bem, dá pra gente jogar o nosso God of War em 60 FPS tranquilamente no nosso emulador de PS2. Já falando das câmeras do nosso Poco X3 Pro, o suporte dele ainda é excelente em todas elas. Desde que se você utilizar a câmera padrão da MIUI, né, com aqui o seu câmera inteligência artificial, a gente também vai ter aqui, obviamente, o nosso modo de HDR que a gente vai poder ativar. E, obviamente, galera, a gente vai tirar fotos incríveis, tanto no modo foto, quanto aqui, obviamente, gravando no seu modo vídeo, com a estabilização ótica que tem na nossa câmera também. Vamos ter aqui também o modo Pro para você sempre carregar as suas fotos do modo que você quiser. E, é claro, também o nosso modo retrato pra gente ter aqui um fundinho todo desfocado na hora que a gente for tirar alguma foto. Além, é claro, também de vários dos outros modos que a gente vai ter na nossa câmera, inclusive aqui os modos de câmera noturna e o modo de câmera de 48 megapixels para você tirar suas fotos com um mais rico nível de detalhes que você pode dentro das suas câmeras. Além, é claro, também do conjunto com ter aqui uma câmera ultra wide, que vai pegar aqui um fundinho muito maior e muito mais amplo do que a câmera principal, e obviamente também uma câmera macro, que você vai poder tanto dar zoom por aqui, quanto também ativar o seu modo macro diretamente por aqui, para você capturar mais detalhes possíveis ainda dos seus detalhes de fotos. Mas uma coisa que vem crescendo ultimamente é obviamente o nosso Gcam, e muita gente utiliza a Gcam hoje em dia nos seus celulares. O Poco X3 Pro tem suporte bem abrangente a essas Gcams, sendo aqui as melhores para utilizar ele, a câmera a partir da 8.2, sendo aqui a versão que eu estou utilizando. Eu estou utilizando aqui uma Gcam 8.2, onde a gente vai poder tirar as nossas fotos tranquilamente com o modo HDR+, e obviamente as nossas fotos podem ficar muito magníficas com o sensor do nosso X3 Pro. Mas é claro, como todo o celular, o X3 Pro tem as suas dificuldades, e obviamente a gente não poderia deixar de falar delas aqui nesse 1 ano de uso dele geral, né? Bom, o primeiro ponto dele é que, apesar dele ter um processador muito bom para estar executando todo tipo de tarefa dentro do seu celular, obviamente esse processador não aguenta bastante, porque principalmente a carenagem que foi feita no Poco X3 Pro é para suportar um chipset um pouquinho mais fraco do Snapdragon 720 do X3 NFC, ou seja, o Snapdragon 860 sofre bastante, e por conta dele atingir clocks mais altos, a gente vai ter aqui uma resposta da nossa carenagem um pouquinho maior, né? Sendo que nessa parte aqui principal do celular, né, aonde fica aqui quase pertinho da câmera, fica muito quente. Muitas pessoas reclamam bastante de que ele esquenta muito, ele esquenta bastante na hora que você está utilizando, seja até mesmo vendo vídeos no YouTube com essa tela de HDR10, mas a gente sente que ele esquenta bastante, ou seja, a temperatura dele fica bem ridícula da gente estar manuseando algumas vezes, ok? Então fica ciente que o seu X3 Pro vai esquentar bastante durante seus dias. Outro ponto fraco é essa launcher da Poco, cara. A Poco simplesmente não consegue otimizar a MIUI que vai nos seus aparelhos, principalmente por falta de funções que viriam na MIUI 13, simplesmente não tem aqui nessa MIUI da Poco, e principalmente o Poco Launcher, cara. O Poco Launcher, eu não sei direito o que eles quiseram fazer, que se foi imitar a interface da própria Xiaomi ou alguma coisa assim,
Mas o Poco Launcher não dá, cara. Eu acho ele bem horrível pra gente estar utilizando. Às vezes ele buga, simplesmente a gente não consegue utilizar ele direito da forma que a gente queria. Então, e o pior é que se a gente trocar aqui o launcher do nosso celular, essa barrinha aqui nunca mais volta. Então, isso daqui é um ponto muito fraco que eu vi dele. Então é por isso que eu principalmente uso várias custom ROMs direto aqui no meu X3 Pro. Um outro ponto fraquíssimo dele é a nossa câmera frontal. Se a gente for comparar com um Redmi Note 7, por exemplo, a câmera do Note 7 frontal é muito melhor do que a câmera principal que a gente tem aqui no nosso X3 Pro. Eu não sei direito se foi a Poco que desotimizou ele, se foi a Xiaomi que mandou a câmera dele não ser boa, mas a câmera frontal dele não dá. Como vocês podem ver, nem se eu pegar aqui um paninho pra gente limpar ela, né, a gente vai ter uma boa qualidade de visualização. Seja aqui nessa parte, como vocês podem ver, assim que a gente tira a nossa fotinha, vocês podem ver que ela simplesmente não captura tantos detalhes e a nossa câmera até fica meio borrada pelos efeitos que a MIUI câmera coloca. Mas nem o Agecam adianta muito, porque se a gente fosse comparar as fotos de um Redmi Note 7 com essa câmera frontal aqui do nosso X3 Pro, o Note 7 ganharia. Então, para quem pensa em um dispositivo para jogar, que é um dispositivo barato, com uma tela de 120 Hz, eu recomendo bastante o seu Poco X3 Pro. Principalmente pelo fato dele rodar emuladores de consoles atuais como o Switch, consoles intermediários como o 3DS e até mesmo consoles antigos como o PS2, além, é claro, de ter todo o suporte do mundo para jogar aqui os seus jogos mais recentes como PUBG, COD, Wild Rift, Free Fire e o Assault 9 numa qualidade excelente de visualização. Até mesmo o PUBG com texturas em 4K fica lindíssimo em 60 FPS. Mas é claro, para aquela pessoa que pensa mais em fotografar coisas, que é uma bateria um pouco mais duradoura, eu ainda não recomendo o Poco X3 Pro. E principalmente para aquelas pessoas que jogam carregando o tempo todo, o Poco X3 Pro também é uma pedida por conta da sua parte que esquenta muito durante a sua utilização. Então sim, ele tem um excelente atrativo que é o preço dele. Um smartphone top de linha desse com um preço bem baratinho é excelente. Você ainda pode importar do AliExpress, que você vai ter um preço muito melhor, e principalmente a sua potência para rodar literalmente tudo com um suporte excelente a custom ROMs. A grande dificuldade dele é, obviamente, o Poco Launcher, a câmera frontal e o conjunto de câmeras no geral. Mas no geral, galera, eu gosto bastante do meu Poco X3 Pro. Se eu for trocar, eu vou trocar por um outro tops de linha, não sei se ainda da Xiaomi, mas pelo menos, né, a gente tem aqui uma excelente vida com o Poco X3 Pro e ele é uma excelente pedida ainda para 2022. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e considera comprar aí um Poco X3 Pro, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione esse vídeo aos seus favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo e é nóis, galera, valeu e falou. Tchau, tchau.